Olá, eu sou o Jordão Augusto e sou a pessoa que vai te acompanhar nos seus estudos hoje de Iaijutsu e Batojutsu. Algumas diferenças são muito importantes dentro das considerações técnicas quando nós vamos executar uma técnica relacionada ao Iaijutsu ou ao Batojutsu. Parece que são idênticas, mas existem algumas particularidades, principalmente se nós observarmos dentro da visão do Haragei, que podem elucidar muito a sua visão em relação tanto a uma arte como a outra. Vamos lá. Eu tenho aqui uma Yaito japonesa e vamos entender primeiro alguns processos curiosos que nós devemos observar no Tsuka. Dentro da visão do Haragei, a mão que realiza a força, ou a mão que executa a força, que é a mão esquerda, né? Porque a mão direita é só para direcionar o corte, ela deve ser trabalhada com os dedos dentro de uma particularidade interessante. Primeiro, os dedos se fecham a partir desta parte da mão, não a partir do dedo. Porque aqui ele vai oferecer um desequilíbrio e a mão vai ficar um pouco solta. Então eu acomodo a minha mão e a partir desta sensibilidade ou da sensação do Tsuka é quando eu devo fechar um dedo de cada vez. Em seguida, a pressão que é executada nesta parte da mão e nesta parte da mão. O que eu quero dizer com isso? Se a pressão é somente na parte alta da mão, a katana também vai ficar em desequilíbrio. Se a pressão é somente na parte baixa da mão, a katana também vai ficar em desequilíbrio no caso de um corte em uma superfície um pouco mais rígida, no caso dos estudos relacionados ao tameshigiri, por exemplo. Então, quando os mestres falam a parte dos dois dedos, né, o índice e o polegar, são muito importantes. Porque você imagina, sem o polegar nós não teríamos a condição de realizar a técnica. E sem o índice seria muito difícil também, teríamos um desequilíbrio. Então esses dois dedos formam um mecanismo muito importante no caso desta técnica. Então, uma vez que o dedo índice se fecha, ele não deve estar todo completo, e sim ele deve estar somente com esta parte aqui. Se nós falarmos falange 1, falange 2 e falange 3, né, será a última falange aqui, para que ele possa ter a condição de pressionar para dentro e a mão pressionar para fora. Da mesma forma, a segunda mão, ou a mão direita, que é a mão que vai desenhar o corte, ela deve simplesmente repousar sobre a katana. Ela jamais deve agarrar com força, isso jamais. Ela simplesmente repousa, porque uma vez que a mão de baixo já direciona a força relacionada aqui, essa vai ser apenas o ponto direcional. Então, quando nós estudamos dentro da parte do Haragei, nós falamos em estrutura e função. Essa mão é a que oferece a estrutura e essa é a que vai oferecer a função. Essa mão vai ser o fundamental e essa mão vai ser a essencial. O fundamental te leva ao essencial, não pode ser o contrário. O essencial é que o corte seja perfeito e bem direcionado. Então essa mão, a direita, é a mão que vai cuidar da parte essencial. E a mão esquerda vai cuidar da parte fundamental, ou seja, a parte estrutural e a parte funcional. Uma vez que eu tenho isso bem claro, eu vou estabelecer uma diferença entre os movimentos relacionados ao Batojutsu e ao Iaijutsu. Como? No caso do Batojutsu, principalmente estudado na nossa escola, todas as técnicas têm como fundamento defender-se ou cortar o inimigo no momento do saque. Enquanto que o Iaijutsu não necessariamente oferece essa característica. Ele pode unicamente extrair a katana para um combate, para um momento que aí passa a ser considerado Kenjutsu. Quando a katana já está desembainhada, para os mestres é considerado Kenjutsu. Então, no caso do saque, veja bem como as coisas vão se modificar aqui. Enquanto que no corte, esta mão é o fundamental e esta mão é o essencial, no caso do saque da katana, esta mão vai ser o fundamental e a mão da Saya vai ser o essencial. Ou seja, sem a mão da Saya
trabalhada em uma mesma proporção, eu não tenho condições de extrair a katana de maneira precisa ou de maneira satisfatória. Isso falando em Batojutsu. No caso do Iaijutsu, as duas mãos vão funcionar de maneira essencial, sendo o seu corpo a parte fundamental. Veja bem a diferença. Enquanto no Batojutsu nós temos uma mão fundamental e a outra essencial, no caso do Sake, no caso do Iaijutsu, as duas mãos funcionam como essencial, sendo o corpo a parte fundamental. Assim sendo, eu devo saber que esta mão que realiza a parte essencial, no caso do Iaijutsu, e essa mão que realiza a parte essencial do Iaijutsu, devem ser posicionadas de uma mesma maneira. Imaginemos que nós temos aqui a Saya, né? Então imaginemos que nós vamos realizar o Sake aqui. Veja o contrário das mãos. Uma mão apoia abaixo e a outra apoia acima. Eu não posso colocar a outra mão abaixo. Então nós temos um aspecto yin-yang trabalhado de maneira distinta dentro do que o Haragei chamaria de tanto yin como yang dentro de um aspecto de função expansiva. Você vai estudar isso, o que é expansão, contração, como isso funciona dentro do aspecto yang expansivo ou contrativo e do aspecto yin expansivo ou contrativo. Então vamos lá. Uma vez que eu realizo esta mão nesta posição e ambas, no caso do Iaijutsu, vão trabalhar em sintonia, ou seja, ambas vão trabalhar sendo o essencial e o corpo, neste caso, o cotovelo, o ombro, o quadril, vão ser a parte fundamental, eu tenho condições de expandir de maneira igualitária, por assim dizer, ou de maneira igual, 50% em cada um, da energia colocada nos ombros, no cotovelo e nas mãos. Então isso me proporciona ter um movimento mais equilibrado no caso do Iaijutsu. No caso do Batojutsu, não. No caso do Batojutsu, essa mão vai ser a fundamental e essa mão vai ser a essencial. Porque essa mão é a mão que vai sacar direcionando e cortando, ou bloqueando e defendendo. Então essa mão que é a fundamental, ela deve trabalhar como estrutura unicamente de desloque. Ela vai funcionar, seja qual seja o corte, ou seja qual seja o saque, unicamente como estrutura de movimento, enquanto que essa mão vai trabalhar dentro de uma função do movimento. Ou seja, essa mão oferece apenas uma estrutura, um único movimento, uma única direção, enquanto esta mão vai oferecer toda uma função em distintas direções, em distintas funções. O que eu quero dizer? Por mais que nós modifiquemos a postura do saque, aqui e aqui, essa mão vai realizar o mesmo movimento, enquanto que esta não. Essa pode realizar 1, 2, 3, vários movimentos relacionados a um único corte, a uma única defesa ou a um único objetivo. Se nós analisarmos outros pontos em questão, por exemplo, quando o corte já está sendo executado, veja bem que aqui eu tenho praticamente um aprisionamento da energia no meu pulso. Então é muito importante que neste momento os dedos realizem o trabalho do equilíbrio da mão para que a katana, ao encontrar uma superfície mais rígida, não rebote contra você ou não tenha algum problema de perder a katana. Então, neste momento, o ombro, o cotovelo e o pulso ou punho, eles devem funcionar como a parte estrutural do movimento, enquanto que a própria katana, direcionada pelos dedos e pela mão, realizam a parte essencial ou a parte funcional. Em qualquer movimento de saque, onde a exigência de uma das mãos vai ser preponderante, ou seja, os movimentos em corte em uma mão, eu devo ter muita atenção no punho, no cotovelo e no ombro. E, em consequência a isso, a atenção em relação à minha coluna, que vai ser a consequência relacionada ao hara. Se eu levo outro aspecto em consideração, quando o braço está fechado, no caso de algum saque ou um corte, eu tenho que saber que existe uma alteração na energia estrutural e, em consequência, na energia tensional. Você vai estudar o que é isso, o que é tensão e energia. Nós falamos em manancial, afluente, receptor, e tem muito a ver também com a parte da medicina que nós estudamos. Então, uma vez que eu realizo este movimento, o braço em flexão e o braço em extensão, eu devo saber que se o braço está completamente estendido, da mesma forma que existe uma alteração da energia na flexão, vai existir também uma alteração da energia em completa extensão.
E vai existir também uma fragilidade no movimento, caso este movimento vá de encontro a alguma superfície um pouco mais dura, um pouco mais rígida, no caso de um corte de um bambu, por exemplo. Né? Então, os mestres falam aqui nos elementos. Nós temos os elementos relacionados fogo, água, ar, terra, madeira e metal, também nas pegadas relacionadas a Kataná. Nós vamos estudar isso mais adiante nas nossas próximas aulas. Essa aula de hoje foi apenas para você entender que existem outras profundidades, existem outros estudos que estão por trás de um único movimento, de um único corte ou um único saque que você vê às vezes em um vídeo, tá bom? Eu te vejo na próxima aula.